Bom dia a todos. Não vou orar novamente, né? Que o Guto acabou de fazer uma oração, mas conforme a oração do Guto, que a sua misericórdia, que a misericórdia do Senhor nos alcance, né? Nos alcance nesse momento tão complicado que estamos vivendo, esse momento de pandemia, né? No mundo todo. Ontem, o Brasil chegou a 100 mil mortos, né? Que o Senhor tenha misericórdia do mundo, tenha misericórdia do nosso país. Dia dos Pais, como o Wagner começou aí, dando parabéns, né, a todos os pais. Né? Vamos falar um pouquinho desse assunto hoje. Agora de manhã, para minha surpresa, né, no meu zap aqui, inúmeras mensagens falando desse assunto, do Dia dos Pais. Solicitações. Mas uma me chamou muita atenção. Né? Veio de um grupo cristão, mas me chamou muita atenção. Tudo a ver, né? Nós poderíamos parar aqui a mensagem agora, né? E ficar só com essa mensagem que me mandaram aqui. Olha o texto. Vou ler para vocês. Pai, Deus capacitou a cuidar, a proteger e educar, a criar um filho e depositar nele todo o seu amor e toda a sua experiência de vida. Fico muito lisonjeado me sinto prestigiado, né, em falar desse assunto de pai para vocês nessa manhã. Porque na minha caminhada de vida, eu tive alguns pais. Não tive só o meu pai carnal, né? Tenho o privilégio, como falei para vocês, ter um pai de 90 anos, vivo, lúcido e com saúde até o dia de hoje. Né? Mas passou pela minha vida, né, em alguns momentos da minha vida, quando eu mais precisei, alguns pais. Eu não vou citar o nome aqui para vocês, que vai ficar muito empírico, muito aberto para vocês não vão saber de quem se trata, mas pelo menos, lembro aqui pelo menos de 3 homens que foram meus pais. Foram meu pai, né? A hora que eu mais precisei. Na caminhada cristã, tivemos aqui, não só eu, como a minha família, 2 pais. 2 pais. Né? Esse eu posso citar o nome que alguns de vocês conhecem. João Penise e Alan Duto. Né? Homens que ajudou a evangelizar a minha família. Na minha ignorância, na minha falta de conhecimento bíblico, da vontade do Senhor, da palavra do Senhor, esses 2 pais da fé ajudou a converter a minha família. Na verdade, Deus sempre deu grande importância para a figura do pai. Eis lá do início das Escrituras. Né? Abra aí a sua Escritura no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Diz assim, Gênesis 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra onde te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Que unção, que bênção na vida desse homem, que profecia na vida desse homem. Né? Deus preparando esse homem para ser pai. Né? Um pouco mais à frente, no capítulo 17, versículo 5, perdoe, 16, Gênesis 16, 5. Abraão, 16, 5, Gênesis 16, 5. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosa nação te constitui. Que bênção na vida desse homem. Que importância para a figura de pai. Que unção, que proteção. Deus não escolhe aqui um rei, Deus não escolhe aqui um presidente, essa figura de presidente que nós temos hoje, né? Que nós conhecemos como, né, líder nosso, político. Não. Deus unge aqui um homem, um pai, para que ele leve
aquele povo que ele escolhe ali para a caminhada que nós já conhecemos dentro da Escritura. Mais tarde, né, numa visão profética de Isaías, abre aí, Isaías 64, a sua escritura aí, como diz o Newton, para quem eu trouxe, Isaías 64, versículo 8. Olha a importância da figura de pai. Agora aqui, em Isaías, apresentando o próprio Deus, o próprio Senhor, como o nosso pai. Mas agora, ó Senhor, tu és nosso pai. Né? Já não é mais aquela figura daquele homem carnal, Abraão, mas sim o próprio Deus, se apresentando aqui como o pai, o nosso pai. Essa figura, né, tão próxima de nós, carnal, agora, Deus se apresenta aqui como o nosso pai. Que importância que Deus sempre deu para a figura, né? O homem pai. Eu queria falar um pouquinho aqui, não hoje fazendo um trocadilho, não de pai, filho, e sim de filho, pai. Eu não quero falar aqui para você, principalmente você, homem, né? Como filho, e sim você, homem, como pai. Será que é fácil ser nesse mundo de hoje pai? Uma pergunta, né? Pense aí você. Dou alguns segundos para você pensar. Isso é fácil. Será que é fácil para eu e você, como pai, nesse mundo conturbado que vivemos hoje, exercermos a nossa função de pai? Na verdade, eu como pai, você como pai, né, reconheço que pai é uma missão das mais prazerosas que Deus deu a mim e que Deus deu a ti. Como é prazeroso, né, ser pai. Efésios, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Filhos, obedecei vossos pais no Senhor, por isso é justo. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vai bem e seja longa a vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e demonstração do Senhor. Versículo 1 aqui, de capítulo 6 de Efésios, está falando para aquela figura pai e mãe. Mas o versículo 4 está falando diretamente para você, pai. Para mim, pai. Criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Uma grande tarefa que Deus deu ao homem. Aliás, uma das maiores tarefas que Deus possa ter dado ao homem é a de ser pai. Ainda mais nesse mundo que vivemos hoje, como já falamos aqui, conturbado. Em todos os aspectos, né? Com todas as divergências que nós vivemos hoje, éticas e sociais. Temos casos de pais, né, que andam na graça do Senhor hoje e filhos que não andam na graça. Olha a dificuldade. Temos, né, hoje também filhos que andam na graça e pais que não andam na graça. Que divergência, né, de valores. Como é o nosso papel de ser pai? Deus colocou o homem, o cabeça da família. Né? Já vimos isso em algumas aulas virtuais, na nossa caminhada cristã, já vimos isso, que Deus colocou o homem, né, como cabeça do lar. Não quero aqui tirar a responsabilidade das mulheres. Mas, se Deus colocou o homem como cabeça do lar, de quem que Deus vai cobrar primeiro
essa responsabilidade da criação dos filhos? Do pai ou da mãe? Certamente, né? Deus cobrará de mim e de você, pai, a responsabilidade da criação dos nossos filhos. Nosso papel como pai é andar conforme a vontade de Deus, para que nossos filhos possam seguir a nossa caminhada. Nós somos espelhos. Né? A mensagenzinha que eu recebi hoje lá, depositar nele, né, todo o seu amor, né? Depositar nos nossos filhos todo o nosso amor, né? E toda a sua experiência. Né? Nós somos espelhos. Nós somos espelhos para os nossos filhos. Homens de Deus tiveram grande dificuldade dentro da sua própria casa. Nas Escrituras temos enormes sequências de homens de Deus que tiveram, né, dificuldade, né, de gerar, de educar os seus filhos dentro da sua própria casa. Isaac, Davi, Jacó, Ezequias, homens que faziam a vontade de Deus, mas dentro da sua própria casa tiveram grande dificuldade de gerenciar os seus filhos. Quais os princípios, né, que nós poderíamos adotar para sermos homens de valores perante a Deus como Pai? Oração, orar por nossos filhos. Já foi, né, falado aqui a respeito de orarmos, intercedermos por nossos filhos. Abra as suas escrituras, por gentileza. Jó 1:5. Terminando os dias de festa, Jó mandava o chamar para orar por eles, de manhã cedo. Ele oferecia holocausto na intercessão de cada um. Pois dizia: talvez meu filho tenha cometido pecado maldizente a Deus em seu coração. Assim fazia Jó todos os dias. Todos os dias, Jó orava. Jó intercedia pelos seus filhos. A preocupação dele era tão grande, né, que talvez, né, meus filhos tenham pecado contra o Senhor, e ele já estava orando. O filho não havia nem pecado. Talvez. Jó era um homem que intercedia pelos seus filhos. Jó, um homem que amava seus filhos. Será que, lembra da história de Jó? Né? Os confrontos que ele teve com seus amigos. Aliás, o livro de Jó todo fala desse assunto do confronto dele, do ponto de vista dele e dos amigos. Né? Será que Jó, apesar de todo o amor que ele tinha para com os seus filhos, toda a intercessão que ele intercedia para com Deus em favor dos seus filhos, será que Jó confrontou os seus filhos também? Se ele confrontou os amigos, certamente Jó, com muito amor, também confrontou os seus filhos. No mundo que vivemos hoje, tudo é permissível. Tudo é permissível no mundo que nós vivemos hoje. Né? Tudo é permitido, né? Mas Jó confrontou os seus filhos. Jó amava os seus filhos. Pai, um homem de valor tem que ter tempo para os seus filhos. Independente da sua agenda lotada, da sua vida profissional em 3 turnos numa grande cidade igual São Paulo, né? 2 horas para ir ao trabalho, 2 horas para retornar, chegar em casa cansado. Difícil, né?
essa vida, né, da cidade grande que vivemos hoje. Mas temos que ter tempo para os seus filhos. Lembra do jargão? Pai tem que participar? Lembra? Pura realidade. Pena que a maioria dos pais não leva a sério. Pena que a maioria dos pais não leva a sério. Na participação, né, da conduta, da vida de seu filho. Né? E o preço é caro. Né? O preço é caro. Quando nós negligenciamos isso, né, a educação, né, a conduta, para onde que nossos filhos têm que ir, o preço se torna caro. Se torna caro. Outro dia, estava comentando, né, dentro do grupo que nós temos, Selecto, de pescaria, né, como é difícil ver uma mãe, um pai internando o seu filho numa casa de recuperação. O trajeto que deu errado. E agora pai, mãe, internando seu filho para buscar uma cura psicológica e espiritual para aquele mal da drogadição. Não é fácil. Muitas vezes, né, a tristeza minha, só a figura da mãe ali. O pai nem coragem de enfrentar aquilo que deu errado, deixa a responsabilidade dele como sacerdote para a mãe. Pais que amam os seus filhos, se preocupa em dar mais atenção a cada um deles. Pais que amam os seus filhos, se preocupa em não dar atenção para um filho em detrimento de outro. Né? Uma preocupação para você, pai, que tem mais que um filho, de cuidar mais de um do que cuida de outro. Cada um, né? Como diz o meu amigo Kiko, cada filho tem uma palma, cada um de nós temos uma palma, cada um tem um jeito, né? Um mais carinhoso, o outro menos carinhoso. Um com personalidade mais dócil, o outro menos dócil. Um com mais habilidade, o outro com menos habilidade. Fácil de gerenciar isso dentro de um lar? Não. Dá trabalho? Dá trabalho. Aqui em casa, né? Eu só tive uma filha, né? Não tive essa dificuldade? Não tive. Tive também. Né? Sobrinho sempre frequentou meu lado, da idade da minha filha. Né? Eu tenho certeza que muitas vezes a minha filha, né, viu que eu dei mais atenção ao sobrinho que a ela mesma. Dificuldade. Nós gerenciarmos isso. Temos que ter enorme cuidado de não dar preferência a um filho em relação ao outro. Lembra do rei Davi? Tinha tantos afazeres como o rei de Israel que não tinha tempo para cuidar, para instruir os da sua própria casa. Davi não tinha tempo de escutar, de examinar o coração dos seus filhos. Ele viu a sua casa desmoronando a tal ponto de ver o seu filho, Absalão, matar o seu filho Aminon. Por quê? Por que será que Davi não era astuto para perceber as divergências que tinha dentro da sua própria casa? Será que ele não teve pistas, sinais, para ver que havia intriga entre os seus? Será? Certamente, como homem de estrategista que era, ele percebeu. Mas o que ele fez? Negligenciou o que estava acontecendo na sua casa. Final? Tragédia. Davi negligenciou seu papel de sacerdote dentro da sua própria casa, porque estava ocupado demais com os sentimentos mais profundos, dos corações dos seus filhos.
Falei aqui da dependência, né, química, né? Tive contato, não uma vez, mas algumas vezes, com mães, com filhos, né, ligados à droga. Mãe procurando cura para esse filho. Muitas vezes. E o pai, apesar do filho estar usando droga há 20 anos, o pai nem sabe. Relato da mãe e do filho. O pai nem sabe que o filho usa droga. Na verdade, não é que o pai não sabe. O pai finge que não sabe. Ele finge, o sacerdote que teria responsabilidade sobre aquela situação, finge tão bem, que a mãe e o filho acreditam que ele não sabe. Não podemos negligenciar nossa responsabilidade, homem, como sacerdote do nosso lar. Temos que colocar no coração de nossos filhos princípios de respeito, de amizade, de harmonia. Como é bonito, né? Ver dois irmãos que se dão bem, dentro do nosso próprio grupo, dentro da nossa própria igreja, eu consigo enxergar isso. Não vou citar nomes aqui, mas de irmãos que se dão bem. Harmonia, respeito. Onde aprenderam isso? Na escola? Não. Aprenderam dentro de casa, com pais cristãos, com pais que se preocupam com a educação dos seus filhos. Foi lá que eles aprenderam. Eu tenho um amigo que usa o seguinte jargão: embaixo do pé de manga tem manga, não tem goiaba. Nós somos espelhos para nossos filhos. Nós não podemos negligenciar a responsabilidade de sacerdote dentro dos nossos lares. Estamos vivendo uma geração democrática. Cada um escolhe o que quer. Cada um faz o que quer com a sua vida. Cada um é dono das suas próprias escolhas. Temos até mesmo o pai que defende que não pode interferir na vida espiritual dos seus filhos. Que eles têm o poder de decisão para escolher o que eles querem de suas vidas, físicas e espirituais. Chegamos ao extremo que, né, os filhos têm direito até de escolher o sexo deles. Não foi assim que pensou o líder Josué. Estudamos um semestre inteiro a respeito disso. Quando Josué fala lá em Josué 24, 15, eu e minha casa serviremos a quem? Ao Senhor. Ele não diz para o povo de Israel, aquele povo que ele estava, né, conduzindo: eu vou seguir ao Senhor, vocês façam as suas escolhas. Não. Ele diz numa mensagem bem clara. Ele teve peito, coragem, teve responsabilidade, não negligenciou a sua posição de sacerdote da família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele não terceirizou, Josué não terceirizou a sua liderança espiritual dentro da sua própria casa. Ele não passou essa responsabilidade a nenhum pastor. Ele não passou essa responsabilidade para nenhuma professora de escola dominical. Ele teve coragem. Eu vou seguir esse caminho. A minha casa inteira vai seguir
esse caminho de servir ao Senhor. Um pai de valor que ama seus filhos não provoca seus filhos. Vamos lá em Efésios capítulo 6, novamente, versículo 4. Como eu falei no início, né? Versículo 1 está falando pai e mãe. Versículo 4 diretamente para você, homem. Para você, pai. Criai-vos, seus filhos, na disciplina e na admoestação do Senhor. Disciplina aqui é os ensinamentos do Senhor. E aonde encontramos esses ensinamentos do Senhor para passar para nossos filhos? Aqui, nas Escrituras Sagradas. É aqui que nós vamos encontrar esses princípios. É aqui que nós podemos encontrar. Mas admoestação, palavra difícil até de pronunciar, né? Aqui é confronto. Temos que, muitas vezes, com muito amor, confrontar os nossos filhos. Não podemos se omitir. Temos que confrontá-los verbalmente. Está certo? Está errado? Pode? Não pode? Deve? Não deve? Vai? Não vai? Tem muitos pais deixando de ser sacerdote dentro da sua casa. Deixando para que a esposa, para que a esposa faça esse trabalho. Os filhos podem até desobedecer, mas cabem ao nós, pai, ser claro nos nossos ensinamentos, ser claro nas nossas regras, nos nossos princípios, de sempre agradar a Deus. Ser pai, como falei, é uma missão prazerosa. Muitos preferem ficar somente no prazer. Não quer ter trabalho, não quer ter confronto algum dentro da sua casa, não quer se indispor com coisas erradas que ali acontecem. Dentro do seu lar, não quer ter experiências árduas. E quando descobre a situação, como falei lá da drogadição, já é tarde para corrigir. Pai, deixa eu te falar uma coisa que precisamos em nossas casas. A melhor coisa que pode acontecer em nosso lar, em nossa casa, é que Deus visite a nossa casa com salvação. Mais que diploma, mais que conforto, mais que prestígio, nossa casa precisa de salvação. Que Deus nos abençoe nessa missão. Que Deus nos unja, assim como Ele ungiu Abraão nessa missão lá atrás. A missão de ser pai. Que Deus nos abençoe.